Olá a todos, confrades e confreiras, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. E a primeira pergunta é sempre a mesma: quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? E por falar em Bolsonaro, vocês lembram daquele projeto de lei dele, de quando era deputado federal, de castração química de pedófilos? Pois é, uma grande vitória, não é ainda essa vitória dele, de castração química, mas é isso aí que vocês estão vendo agora. A instituição do Cadastro Nacional de Pedófilos, o projeto de lei da Câmara número 48 de 2018, né, que agora vocês escutarão a leitura do relator Major Olímpio, né, desse projeto de lei, e é uma vitória fantástica para o conservadorismo, uma vitória para a direita, uma vitória contra a esquerda, uma vitória contra a Globo, uma vitória contra esses hedonistas que adoram amor livre para todo mundo, que adoram quebras de tabus, como o exemplo da Rede Goebbels, ano passado, no programa deles, nos programas da Goebbels News, que passaram 3 dias consecutivos levando ditos pseudos especialistas para falarem que pedofilia é uma doença, que pedofilia é uma doença que não tem cura, que precisa de tratamento o resto da vida, como pressão alta, diabetes. Pelo amor de Deus, eu tô com uma pressão altíssima aqui. E me comparar a esse tipo de gente é um absurdo. Então é uma vitória magnífica do conservadorismo contra essa esquerda que adora essas quebras de tabus para destruírem a base da civilização ocidental, a base do cristianismo, que é a família. Fazem de tudo para isso e dessa vez perderam, porque os pedófilos agora estarão lá listados. Era bom que fosse que nem nos Estados Unidos, que quando um pedófilo muda para sua quadra, para sua rua, para sua cidade, todo mundo precisa ser avisado. E ele não pode nem chegar perto de uma escola. Ainda não chegamos a isso, mas já é um caminho. Então, uma vitória fantástica. Assistam ao vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e marquem o sininho que talvez por um milagre de Deus o YouTube possa notificá-los. Duvido, mas marquem assim mesmo. Assistam ao vídeo. Deputado federal Vitor Valim, relatoria senador Major Olímpio, que é favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Major Olímpio para proferir o seu relatório. Item 13 da pauta. Vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o projeto de lei 48/2018, na origem PL 629/2015, do deputado Vitor Valim, que institui o Cadastro Nacional de Pedófilos. Em síntese, a propositura legislativa em exame tem como objetivo instituir cadastro que reunirá informações relativas a condenados pelo crime de pedofilia. Tal cadastro será mantido pelo Poder Executivo e operado em convênio celebrado com as unidades da Federação para acesso e alimentação pelos seus órgãos de segurança pública, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Não foram apresentadas emendas, eu passo rapidamente a análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o Poder Legislativo tem competência legislativa para estabelecer normas de segurança pública de caráter nacional. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição da República. Ainda não encontramos óbices regimentais ao prosseguimento da análise da matéria. No mérito, entendemos que o PLC deve ser aprovado. Isso porque a nossa Carta Magna determina em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, o presente projeto visa cumprir o que está determinado na Constituição,
de que o Estado assegure à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida e à saúde, colocando-os a salvo de toda forma de violência. Desta forma, ressaltamos a importância desse projeto de lei ao instituir cadastro que reunirá informações relativas a condenados pelo crime de pedofilia. Atende sim a expectativa da nossa sociedade em prevenir e combater de forma mais eficaz esse horrendo crime. Ainda esclarecemos que os crimes considerados como de pedofilia são devidamente tipificados em nosso Código Penal, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente. E são os piores crimes que um ser humano pode praticar. Isso porque viola diretamente nossas crianças e adolescentes, os quais muitas vezes não conseguem se recuperar nunca por terem sido vítimas desses horríveis crimes. Como bem observado pelo Dr. Antônio Ricardo Teixeira, aspas, o trauma gera uma fuga da vida, quando se entra num retraimento tão profundo que leva a pessoa a viver numa quase completa reclusão, pois a pessoa tentando evitar tudo que possa lembrar o trauma, acaba por quase não viver. O pedófilo sempre encontra um meio de atingir a vítima, seja em virtude de um parentesco, pelo laço de religião por meio da internet, cujo contato chega ao cúmulo da relação forçada pela violência física, ao qual muitas vezes resulta na morte da vítima. Lembrando que religiões não cristãs, porque, por exemplo, a pedofilia no mundo islâmico é regra mesmo. Sendo que as vítimas desse crime são crianças e adolescentes, os quais não têm capacidade de reagir contra tais abusos. Por isso a necessidade de muita proteção ao menor. Dessa forma, resta clara a necessidade do Poder Legislativo contribuir ainda mais na defesa de nossas crianças e adolescentes. E nesse sentido, o presente projeto vem ao encontro que anseia toda a sociedade, previsto na nossa Constituição. Assim, nos parece extremamente necessário e urgente a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos, de forma a proteger nossa sociedade desses criminosos e ajudar os agentes da segurança pública a combater esse tipo de crime. Inclusive, é importante relembrar que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, acerca da pedofilia, realizada em 2010, sugeriu a criação de um banco de dados nacional de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, importante a aprovação do presente projeto, como já recomendado na referida CPI. Nesse momento, ressaltamos que diversos países já consideram em sua legislação a criação dos cadastros nacionais daqueles que cometem determinados tipos de crimes, como, por exemplo, o artigo 706-53-1 a 706-53-2 do Código de Processo Penal francês, que tratam do cadastro nacional automatizado de autores de agressões sexuais ou violentas. Ou seja, o presente projeto está totalmente em consonância com o que é praticado no mundo. Assim, entendemos que o projeto de lei deve ser integralmente aprovado, de modo a garantir um modo mais eficaz no combate aos crimes de pedofilia e proteger nossas crianças de pedófilos que possam vir cometer tais tipos de crimes. E complemento com o meu voto ante o exposto. O voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 48 de 2018. Tá, né? De volta. Agradeço, senador Major Olímpio, pelo relatório e coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Agradeço mais uma vez ao senador. Passando ao item... Ninguém quis levantar, né? Não tiveram coragem, não. Mas eu duvido se a Érica Cocai ou a Maria do Rosário fossem senadoras e estivessem aí, se elas não fariam uma algazarra. Porque elas defendem isso aí com unhas e dentes. Defendem que pedofilia é uma doença.
como a Maria do Rosário mesmo, naquele site Humaniza Redes, que o Bolsonaro sempre gostou de denunciar, que agora já está todo apagado, que ela falava que se você encontra um pedófilo violentando uma criança em meio à rua mesmo, você não pode fazer nada com ele, você precisa encaminhá-lo a um hospital, porque é um doentinho, um pobre coitado. Haha, perderam, comunistas. Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e grande vitória para a família brasileira. Fiquem com Deus.